Olá pessoal, Fábio Akita. Esse canal começou com meu relato sobre os eventos de blockchain de Seul, na Coreia do Sul. Originalmente não era essa a intenção, mas no final eu acabei tendo a oportunidade de ver em primeira mão como estão as comunidades de negócios de criptomoedas nas três grandes regiões do mundo: Ásia, Europa e Américas. Vocês já viram minha visão sobre a Ásia e em particular a Coreia do Sul. Hoje vamos falar de Malta e no próximo episódio vamos ver como estão os norte-americanos. Vamos lá! Vamos começar com uma dica. Se você cruzar com qualquer um que se auto-intitule expert em blockchains ou criptomoedas, ignore essa pessoa. Esse mercado é novo demais para alguém se denominar expert no LinkedIn. É o primeiro sinal de como filtrar o joio do trigo. Isso foi dito num painel durante o evento Delta Summit e eu mais que concordo. Qualquer um que está se vendendo primariamente como expert de blockchain é um charlatão. Isso dito, Malta. Eu nunca tinha ido para Malta e eu nunca tinha ido para Itália. Uma pena que eu tive uma estadia curta, basicamente para o evento. E claro, todos sabemos que Malta é um arquipélago com 3 ilhas habitadas: Malta, Gozo e Comino. Mas eu não tinha noção da dimensão. Por exemplo, qual é a população dessa ilha? 10 milhões? 4 milhões ou 500 mil pessoas? Pois é, 475 mil pessoas para ser mais exato. Para dar uma dimensão, a minha cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. A região metropolitana inteira tem 20 milhões. Malta é do tamanho de São José do Rio Preto, Mauá ou Mogi das Cruzes. Sorocaba é maior, Ribeirão Preto é maior e Osasco é maior. Mas Malta tem uma história muito mais longa. Enquanto o Brasil inteiro tem pouco mais de 500 anos, a história de Malta vai para quase 6 mil anos antes de Cristo. Então, assim como toda a Europa, tem uma diversidade e riqueza histórica muito maior. Mas ainda assim é impressionante imaginar um país inteiro que é menor que a maioria das cidades que eu conheço. Minha primeira impressão: lugares excepcionalmente bonitos, realmente cartões postais. Porém, as pessoas que eu encontrei foram meio antipáticas, do tipo que ficam reclamando da vida na sua frente na loja, não respondem suas perguntas e fazem cara de agradeça que eu tô te atendendo. Não é todo mundo, mas no geral não me senti muito bem-vindo por ali. De qualquer forma, eu não tenho muito o que dizer sobre a região porque eu passei a maior parte do meu tempo lá dentro da conferência. O Delta Summit foi no centro de convenções do Intercontinental Hotel. Delta é um nome oportuno porque tem a ver com a recém-aprovada regulamentação de DLTs ou Distributed Ledger Technology. Então DLT ou Delta, e também Delta porque vem do grego de mudança e representa uma enorme mudança para a região. Pelo menos é o que o arquiteto dessa mudança, Dr. Abdallah Kablan, está nos vendendo. Ele que parece ter sido importante na progressão das leis do governo do primeiro-ministro Dr. Joseph Muscat. O evento tem dedo do governo, o que por sua vez ajuda a atrair um grande número de empresas e também as principais celebridades desse mundo, figurinhas carimbadas como Chen Pengzhao ou Roger Ver, que eu vi nos eventos de Seul também. Esse evento foi 100% business, tinha basicamente 0,01% de desenvolvedores por lá, então imagine que eu me senti um peixe fora d'água. Ponto positivo por ter cruzado com ninguém menos que o Dr. Larry Sanger, um dos criadores da gigante Wikipedia, que foi anunciar como está envolvido com o que ele acredita que pode se tornar o sucessor da Wikipedia, a Everypedia, a primeira enciclopédia lançada num blockchain, no caso usando o IPFS do protocolo EOS. Vale a pena acompanhar só por causa disso. E se tem alguém que pode fazer isso funcionar, é ele. E para quem queria um caso de uso de blockchains fora do mundo financeiro, esse é um bom exemplo. A estrela do show, claro, são as tais regulamentações em torno de empresas de blockchains, criptomoedas, exchanges e ICOs. Em resumo, Malta já tem algumas associações reguladoras fortes, como a MITA, que regula o mundo de TI, a Malta Financial Services Authority, ou MSFA, que regula o mundo financeiro, a MDA, que regula os jogos, e agora há uma nova, a Malta Digital Innovation Authority, ou MDIA, que regula empresas desse novo setor. Dentre as leis promulgadas, temos a Innovative Technological Arrangement Services Act, que foca no registro da tecnologia e certificação como requerido pela MDIA para operar.
e a Virtual Financial Asset Act, que foi feita pela MSFA. Bom, achou complicado? Na prática, criou-se o cargo de um agente regulador, um indivíduo independente que não é funcionário público, mas que tem experiência na área e que vai avaliar e ser responsável pelas empresas que querem abrir em Malta, incluindo voltar um ano depois para ver se eles estão cumprindo os prometidos. A ideia é filtrar o joio do trigo e certificar empresas que passaram por avaliação, evitando os diversos casos de golpes baseados em ICOs. Haverá pelo menos 2 tratamentos diferenciados: para aqueles que estão iniciando seus negócios e para aqueles que já têm empresas funcionando e estão se mudando ou abrindo filial lá. A Binance anunciou que está abrindo uma sede em Malta, por exemplo, e é o garoto propaganda do governo de Muscat. Mas isso significa que abrir uma empresa de cripto lá ficou caro. Você precisa ter gente local e uma sede física e conta em banco e tudo mais. Só para começar, não espere gastar menos que uns 50 mil euros no ano. Só para abrir uma conta business no banco, espere ter que depositar entre 30 e 50 mil. Então o investimento inicial, na verdade, não é menos que uns 100 mil euros. Não é para qualquer um, e isso pode se tornar tendência por toda a Europa. Mesmo em países como Suíça, as coisas não eram tão fáceis. Você de fora vai e abre empresa fácil, mas aí quer mandar alguém para lá ou ir morar lá e descobre que a Suíça não quer nem um pouco aumentar a sua população com imigrantes. Então, boa sorte conseguir visto para morar lá. Governos como francês, inglês e até países islâmicos estavam representados durante o evento e devem ter conduzido mais trabalhos diplomáticos e trocas de ideias entre agências reguladoras. O primeiro-ministro Muscat quer muito que o framework que eles desenharam para Malta se torne a referência por toda a Europa. A parte do caro que eu mencionei não é tão ruim. Qualquer investidor prefere um lugar caro e regulado que barato e incerto. Ninguém em sã consciência investe muito dinheiro num país que a qualquer momento pode mudar as regras. Exemplo de lugar ruim para investir: Brasil. Por causa do pico absurdo que tivemos em dezembro do ano passado, coisa que incentivou dezenas de ICOs ruins a invadirem o mercado enganando milhares de pessoas e aplicando golpes de milhões de dólares, fora os milhões de hacks em exchanges mal feitas que também fizeram as pessoas perder muito dinheiro, dezenas de países tomaram medidas drásticas e aceleraram suas corridas pela regulamentação. Países como a China praticamente baniram as criptomoedas de uma hora para outra, forçando empresas como a Binance a sair da China e se instalar em outros países como o Japão. O próprio Japão e a Coreia do Sul apertaram suas recomendações e começaram a banir ICOs e botar mais pressão em exchanges. Estados Unidos passaram a considerar todo o ICO equivalente a securities e em vez de utilities, como eu já expliquei em outro episódio. Países da América do Sul, para variar, lentos que nem tartarugas morrendo, continuam em cima do muro quanto a regulamentar e se mantêm permitindo ações predatórias dos bancos contra empresas de criptomoedas. E a Europa, como sempre, eficiente quando se fala em passar regulamentações para tudo, porque quanto mais rápido se regulamenta, mais rápido podem coletar mais impostos. Com essa forçada de barra dos governos do mundo, mas ao mesmo tempo sendo óbvio a inevitabilidade da adoção de criptomoedas pelo mundo, seja por vias legais ou por mercado negro, muitos países mais progressistas resolveram se adiantar a curva e tentar ser os primeiros em suas regiões a criar ambientes amigáveis e atrair os mavericks pioneiros que, quem sabe, se tornem o Google ou a Amazon do mundo de criptomoedas. Que país não quer a Amazon em casa? Países como Suíça e Estônia já eram mais amigáveis, mas sem se comprometer muito. Meio pode vir que a gente não morde. Mas Malta foi provavelmente a primeira a se comprometer, criando leis e regulamentações definindo no papel o que pode ou não pode, e dedicando uma autoridade do governo para tratar desse assunto. A mesma coisa parece que está se iniciando na Ásia, em Taiwan e na Tailândia, aproveitando o vácuo deixado pela Triforce da China, Japão e Coreia do Sul, ou seja, a Europa e a Ásia continuam se movimentando mais rápido que o resto do mundo em relação à regulamentação de criptomoedas. Para pensar no seguinte: pode ser que você pessoalmente não acredite muito em criptomoedas ou soluções de blockchains, mas primeiros ministros de vários países estão discutindo o assunto e já no ponto onde estão passando leis. Não é um assunto que vai desaparecer tão cedo, independente do que você acha. Já estamos num ponto onde evitar o assunto é só se colocar na posição do mais atrasado na economia global.
Você só pode fazer isso se for os Estados Unidos e mesmo assim a pressão do mundo está chegando. Quando eu falei da Coreia do Sul, eu dei vários exemplos de tipos de empresas e ICOs. Hoje eu vou só resumir porque é a mesma coisa. Muitas exchanges, empresas de auditoria de segurança e empresas de advocacia. Sério, eu nunca tinha visto tanto stand de advogado um do lado do outro. A estrela do show é a nova regulamentação, então os advogados estão fazendo fila para atender a nova clientela querendo mover seus negócios para lá. Outros stands tinham o de sempre, wallets, alternativas de blockchains com plataformas híbridas, meios de pagamento, sistemas de reward e bonificações por fidelidade ou similar, tokens para games, e Malta já era forte com a autoridade que regulamenta games, e tokenização ou securitização no geral. Securities, aliás, outro assunto que continua quente, mais controverso por culpa da SEC dos Estados Unidos. Muitos esperam que em breve Security Token se torne uma nova classe de ativos, onde qualquer asset pode ser tokenizável, desde equity em empresas no caso de abertura de capital via ICO, até real estate ou o que for, até uma pessoa é tokenizável, tokenizando seus ganhos futuros, por exemplo. Mas por causa das regulamentações, muitos lamentam que a promessa dos ICOs corre grande risco. A grande ideia dos ICOs é a democratização do mercado financeiro. Antigamente, somente grandes fundos de investimento, hedge funds, venture capitalists tinham acesso a investir cedo em empresas pré-IPO. O consumidor final, nós, não temos acesso a isso, só depois que o VC já comprou barato, você pode comprar caro dele. ICOs democratizaram isso e deram a opção de pessoas físicas participar. E claro, isso também atraiu um grande número de fraudes. Muita gente perdeu e ainda vai perder dinheiro. Mas se você proíbe isso, regula via restrição e torna caro abrir um ICO, novamente as startups não têm outra opção a não ser tornar os ICOs privados e oferecer primeiro para os mesmos antigos players, os fundos de investimento e VCs, retirando a opção da população em geral. A população vai perder dinheiro se não houver restrições? Deixe eles perder dinheiro. É o correto, senão nunca vão aprender a investir direito. A população não precisa ser protegida. Eu argumento que proteção demais cria uma população desinformada e fraca. Essa mania de governos quererem decidir pela população é muito ruim. O mercado naturalmente se autorregula. A mesma coisa sobre a ideia de criptomoedas em geral. Por causa dessa paranoia de medo antiterrorista, que mata menos no mundo que uma fração dos acidentes de trânsito por ano, força todo o governo a forçar toda a fintech e bancos tradicionais em procedimentos anti-lavagem de dinheiro e antiterrorismo. A única forma disso acontecer é via KYC ou Know Your Customer, ou seja, toda fintech precisa coletar, administrar e, quando exigido, compartilhar com os órgãos do governo os dados históricos das pessoas. Lembrando que nos Estados Unidos você já tem mecanismos como o controverso Patriot Act. Isso quebra as premissas de privacidade e soberania do indivíduo prometido pelas criptomoedas. Moedas que facilitam a anonimidade, como Monero ou Zcash, estão sendo proibidas em países regulados, como o Japão, justamente por essa impossibilidade de rastrear as transações. Então, pouco a pouco, o mundo de criptomoedas está sendo obrigado a se dobrar para se adequar às mesmas normas que eles originalmente queriam combater. E na prática, o que isso significa é que criptomoedas estão se tornando versões mais práticas dos papéis de commodities e um pouco mais eficientes para transações interbancárias em diferentes países, ou seja, substituto do SWIFT. Ainda é mais simples entrar no mundo de trading de criptomoedas do que no mercado financeiro tradicional, mas em breve isso pode mudar também. O valor das criptomoedas já foi provado, mas para o market cap subir acima dos 200 bilhões atuais, para a casa do trilhão, exigem grandes investimentos institucionais, Wall Street, para entrar no jogo. É para onde estão jogando exchange como a Gemini dos irmãos Winklevoss. Eu assisti todas as palestras que eu pude e em 2 dias de Delta Summit eu não fiquei particularmente impressionado. Vocês devem ter notado que eu não apontei nenhum painel ou palestra em particular nesse vídeo. Os pitches de startups eram o mesmo de sempre. Com ou sem criptomoedas, startups sempre prometem mais do que podem entregar e eu sei que nem 1% vai sobreviver, então tenho pouco interesse em startups no geral. E eu acho que elas precisam existir porque a estatística dos grandes números só funciona com grandes números. Para o 0,1% existir, precisa ter os 99,9% que vai morrer antes.
Então eu sou a favor, mas não faço questão de participar, só observar e tá perto do 0,1% e não dos 99,9%. Isso dito, para empresas já estabelecidas como a Binance faz muito sentido abrir em Malta, porque estar num país regulado dá mais estabilidade, sem o medo que a qualquer hora uma ordem arbitrária pode fechar seu negócio. Como eu disse antes, investidores não gostam de mercados instáveis. Só isso já seria motivo suficiente, mas além disso eu assumo que existem vantagens e incentivos fiscais também. Não tem nada de mágico em Malta, é uma questão de gestão de risco. Ficar em países não regulamentados como o Brasil é muito pior, mesmo se aqui fosse mais barato. Sem uma regulamentação liberal, nada aqui vai melhorar. Para complementar, é sabido que tanto Malta como Chipre são dois lugares onde quem quer lavar dinheiro vai porque os governos são flexíveis. Então, inclusive, isso os coloca em posição meio instável com a União Europeia. Malta não está fazendo tudo isso porque eles são visionários ou algo assim. Sendo cínico, é claro que é uma questão de oportunidade política e de mercado. Malta tem uma longa história de controvérsias. Nesse momento paira um ar de conspiração no ar por causa do assassinato da jornalista anticorrupção Caruana Galizia. No geral, a conferência realmente colocou junto no mesmo lugar gente que claramente tem muito dinheiro e que claramente quer ganhar muito mais dinheiro. Você sente mais que estão construindo uma Las Vegas do que Silicon Valley, definitivamente. Pessoas como eu estão fora desse universo, por isso foi interessante ver o contraste. A ilha de Malta parece ser mesmo um excelente lugar para passar suas férias. Eu realmente não senti vontade nenhuma de morar lá. Mas se eu estivesse nesse universo de pessoas que eu descrevi, consigo entender claramente por que eu gostaria de estar lá. Para nossa realidade, vamos deixar Malta no radar para ver como ela influencia ou não o resto da União Europeia. E por hoje é só. O que acharam desse vídeo? Deixem seus comentários abaixo. Se gostaram, mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho para serem notificados do próximo vídeo sobre São Francisco. A gente se vê, até mais!